Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Quando se fala em um governo único mundial, muitas pessoas alegam o seguinte: olha, isso está muito distante. Não, isso é só uma teoria. Não, não vai acontecer. Ah, é impossível se implantar um governo mundial. Para se implantar um governo mundial é preciso ter bases. Isso é óbvio. Não vai ser da noite para o dia. Mas essas bases já vêm sendo lançadas há algum tempo. E agora nós tivemos, há 3 dias atrás, certo? Tivemos a inauguração de algo que realmente vai te deixar espantado. Você que me acompanha, você que acompanha o meu irmão, que acompanha outros youtubers que falam de profecias, que falam do que está ocorrendo no mundo, do globalismo, vocês já devem ter uma ideia do que eu vou falar. Vocês já devem ter visto até notícias e vídeos sobre o assunto. Mas há 3 dias aconteceu algo que a imprensa não divulgou. A imprensa está caladinha. Por quê? É uma das bases principais para um governo mundial. Recentemente vimos Lula em conversa com Biden pedindo uma governança mundial. Um governo mundial. Isso ficou claro. E não é só ele. Nós já temos há alguns anos, os primeiros eu acho que datam da década de 60, documentos pedindo a criação de um governo único mundial. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou mostrar para vocês que as bases estão lançadas. E o que aconteceu há 3 dias atrás é o toque final. É o que faltava para eles começarem a incorporar esse governo mundial. Tá certo? Então é só o tempinho da nossa vinheta. Olha só, eu só preciso lembrar vocês, inclusive vocês estão vendo a imagem de fundo aí, eu deixei Jerusalém Para o assunto, é muito simbólico essa vista de Jerusalém, tá? E porque em junho nós vamos fazer a nossa caravana para Israel. Então, se você tem essa vontade, tem esse desejo, quer conhecer Israel, aproveite. Eu aposto com você que será uma das últimas oportunidades, tá? Então, aproveite e entre em contato com o nosso amigo Ricardo Paiva. Assim você pode ir conosco para Israel em junho de 2023, tá bem? Só o tempinho da nossa vinheta e já estamos de volta. Bom, meus amigos, vocês devem ter ouvido falar, vocês que acompanham o meu irmão, que me acompanham aqui, acompanhavam o meu pai, e outros youtubers que falam sobre globalismo, sobre um governo mundial, falam sobre a geopolítica no geral e profecias, vocês vão saber do que eu estou falando. Há muito se falava de um governo único mundial, mas para se ter um governo único mundial, você precisa de algumas bases, você precisa de algumas coisas para dar sustentação, certo? Ao que você está planejando construir. Se você quer construir um governo mundial, você tem que lançar os alicerces. E esses alicerces já estão lançados. Lembrem-se que nós tivemos uma pandemia muito grande e que mostrou para nós que governos ditos democráticos podem sim ser autoritários, lançar controle sobre o povo, certo? Vimos isso acontecer no mundo todo. Então, uma governança mundial de saúde já está praticamente aí, porque praticamente todos os países do mundo, com exceção de alguns, certo? Seguiram piamente o que estava dizendo a Organização Mundial de Saúde. Então, nós já temos isso definido. O que falta para que a Organização Mundial de Saúde entre em todos os países de forma assim a não ter como um impasse a soberania daquele país? Muito pouco. Falta muito, muito pouco mesmo. E eu aposto com vocês que em breve teremos um acordo nesse sentido, para que a Organização Mundial de Saúde ela tenha prioridade nas ações de saúde dos países, de todos os países. Isso é um fato. Vai acabar acontecendo, eu não tenho dúvidas. Outra base que precisa ser lançada é a questão econômica. Então nós vemos aí diversas questões acontecendo no mundo. O empobrecimento, nós estamos assistindo uma grande reinicialização da economia. Mas um detalhe chama a atenção. Nós tivemos o Vaticano novamente dizendo, olha, nós precisamos
reconstruir a economia, modificar a economia mundial. Nós precisamos de um capitalismo que seja inclusivo, que não deixe ninguém de fora. E assim foi lançado a base econômica, que é o quê? O capitalismo inclusivo. Inclusive, há um conselho para o capitalismo inclusivo, que é liderado por alguns figurões do mundo econômico e que tem um poder monetário muito grande. Eles controlam cerca de 2,1 trilhão de dólares. 2,1 trilhão de dólares. É muito dinheiro. As suas empresas controlam cerca de 200 milhões de funcionários. É muita gente. Então você vê que as bases estão sendo lançadas. Mas falta uma base. Falta uma base. Qual que era? A religião. Porque a religião, ela divide muito os povos. É claro, eles precisam unir esses povos. E há 3 dias atrás aconteceu algo que vocês vão se espantar. Eu vou mostrar algumas notícias para vocês, tá? Você que não acompanha, o canal aqui, não acompanha meu irmão, não acompanhava meu pai, provavelmente você fique bem surpreendido. Vocês que já acompanham, que são inscritos aí há algum tempo, vocês vão ver e vão falar assim, olha, realmente o que falaram aconteceu. Então aguardem um pouquinho. Vamos começar aqui com as bases. Vejam só. Não é de agora. 2011, tá? 28 de novembro de 2011. Em nota, Papa Bento XVI defende a criação de um governo único mundial. Cristãos acreditam ser o sinal do anticristo, tá? Nessa nota, sob argumentos humanitários, o Vaticano propõe que todos os países do mundo avancem nos estudos de estabelecer uma autoridade mundial para assuntos financeiros e bélicos. Segundo a nota, ninguém conscientemente pode aceitar o desenvolvimento de alguns países em desvantagem de outros. Para o Vaticano, o caminho rumo à construção de uma família humana mais fraterna e justa, guardem bem essa frase, família humana mais fraterna e justa, e antes ainda de um renovado humanismo aberto à transcendência, parece ainda muito atual. Ressaltando a carta encíclica Pacem in Terris, termo em latim que pode ser traduzido como paz na terra, escrita em 63 por João 23, e que previa uma unificação cada vez maior do mundo. A nota afirma que desde aquela época se reconhecia o fato de que a comunidade humana faltava uma correspondência entre a organização política no plano mundial e as exigências objetivas do bem comum universal. Por conseguinte, desejava que um dia se pudesse criar uma autoridade pública mundial. Vejam vocês, não é de agora. Os alicerces começaram a ser construídos há décadas. Então não é algo atual. Quando eu era criança, eu ouvia falar disso. Hoje eu estou vivenciando exatamente isso. É algo assim que até mexe comigo, porque me recordo por diversas e diversas vezes, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, do meu pai estudando, os irmãos da igreja estudando, falando, conversando, discutindo, debatendo sobre o assunto. E eu pensava às vezes comigo, falava, isso nunca vai acontecer. Eu acho que isso é loucura. E hoje eu vivencio exatamente isso. Aquilo que eu ouvia quando criança, tá? Mas não para por aí. Como eu falei, as bases precisavam ser lançadas. Precisávamos ter pessoas clamando por isso. Você vê, Bento XVI, Barack Obama, Lula, Papa Francisco, todos falando da mesma coisa. George Soros. Os grandes figurões aí do mundo falando sobre esse assunto, pedindo por isso. Falando sobre uma nova ordem mundial. Não é mais uma teoria. A teoria virou a realidade. Certo? Então vamos lá. As bases econômicas. O Conselho para o Capitalismo Inclusivo com o Vaticano
Uma nova aliança de líderes de empresas globais é lançada hoje, tá? Tá aqui, ó. Não precisa acreditar em mim, você pode conferir com seus olhos, tá? Com seus olhos, porque tem o site deles. Tem o site para o Conselho do Capitalismo Inclusivo. Não precisa acreditar em mim, eu vou mostrar já para vocês. Então vamos lá, ó. O conselho é liderado por um grupo central de líderes globais, conhecido como os Guardiões do Capitalismo Inclusivo, que se reúnem integralmente com o Papa Francisco e o Cardeal Turkson. Esses líderes representam mais de 10,5 trilhões em ativos. 10,5 trilhões em ativos, e não é trilhões de reais. Não é. São 10,5 trilhões de dólares. Certo? Guardem esses números. Empresas com mais de 2,1 trilhão de valor de mercado e 200 milhões de funcionários em mais de 163 países. Eles estão praticamente em todos os países do mundo. A organização desafia líderes de empresas de investimento de todos os portes a adotar os princípios orientadores do Conselho e assumir o compromisso público de aplicá-los na prática. Essas ações coletivas pretendem levar a mudanças sistemáticas ao fazer do capitalismo uma força maior para a inclusão e sustentabilidade. Aí você pode assistir ao vídeo, e é fácil você achar aqui o link, tá aqui na tela, tá? Eu vou mandar lá no canal do Telegram, então quem não tiver lá, entre que eu mando o link lá, para que vocês possam ver com seus próprios olhos, tá? O capitalismo criou uma enorme economia global, mas também deixou muitas pessoas para trás. Levou à degradação de nosso planeta e não é amplamente conceituado na sociedade, disse Lynn Forrester de Rothschild. Preciso falar mais alguma coisa? Fundadora do Conselho e Managing Partner do Inclusive Capital Partners. Este conselho seguirá o alerta do Papa Francisco para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, tá? E responder às demandas da sociedade por um modelo de crescimento mais justo e sustentável. Eu vou mostrar alguns nomes da lista aqui, ó. O CEO da Mastercard, Ajay Banga, Oliver Bate, presidente do Conselho Administrativo da Allianz, Mark Benioff, presidente, CEO e fundador da Salesforce, tá, ó. Edward Brin, presidente executivo da DuPont. Para quem não conhece, tem vídeos aí no canal falando sobre a família DuPont, uma das famílias que dominam o mundo aí. Sharon Burrow, secretário-geral da International Trade Union Confederation, tá? E você vai encontrar diversas empresas gigantescas, como vocês viram, 10,5 trilhões em ativos. 10 trilhões e meio de dólares em ativos, tá? Então você vai encontrar aqui a lista, mas você pode também clicar aqui no link, certo? E ir para o site deles, tá aqui, ó. Conselho para o Capitalismo Inclusivo. Tá aqui, ó, bem aqui. Sobre nós, nosso trabalho, compromissos, tá? Então você pode encontrar tudo aqui. Como eu falei, olhe só. Deixa eu sair aqui da frente, tentar mostrar para vocês aqui, ó. Aí vocês vão ver aqui, ó. Essa aqui é a Lynn Forrester de Rothschild, tá? Rothschild. Fundador e sócia-gerente da Inclusive Capital Partners, tá? Ela é gestora de investimentos. E aqui tem toda a ficha dela, vocês vão ver aqui. E pelo sobrenome vocês vão entender bem sobre o que eu estou falando. Agora que vocês viram que as bases econômicas, as bases do clamor aí desses líderes pedindo por um governo mundial estão lançadas. Precisa de outras bases. Falei também das bases da questão da saúde. E tudo isso envolve saúde, educação. Vocês vão vendo cada uma delas sendo construídas, tá? Então vocês vão ver agora que ocorreu há 3 dias. Vocês se lembram, estão lembrados
que é, aqui no canal nós falamos sobre o chamado Crislam. Viram meu irmão falando sobre o assunto? Pois bem, olhe só. Casa da família abrâmica é inaugurada em Abu Dhabi. Quem esperava? Isso aconteceu há 3 dias atrás. Ó. Quem esperava que não fosse acontecer? Pois bem, aconteceu. Certo? A estrutura projetada pelo arquiteto David Adai, construída na ilha de Saadiyat, consiste em uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja unidas por fundações únicas em torno de um jardim. A cerimônia de abertura contou com a presença do cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, tá? Frequentemente constroem-se muros para separar as pessoas, em vez de pontes para conectá-las. Mas os muros que surgiram neste lugar contradizem a lógica divisiva do poder e do ódio. Assim sublinhou o cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot, falando na manhã desta sexta-feira em Abu Dhabi, no primeiro fórum dedicado à Casa da Família Abrâmica, um complexo interreligioso inspirado no documento sobre a fraternidade humana, que é esse documento aqui, ó. Certo? De fácil acesso, você pode achar facilmente aqui na internet o link. Eu vou baixar aqui e vou mandar para vocês, tá? Vamos lá onde eu parei aqui. Assinado pelo Papa e pelo Grão-Imane de Al-Azhar, em 4 de fevereiro de 2019, na capital dos Emirados Árabes Unidos. É uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja unidas por uma única fundação em torno de um jardim. Uma imagem que tem um significado importante para cada uma das 3 religiões monoteístas. Esta iniciativa histórica, aberta a todos, reflete fielmente os valores da tolerância e da hospitalidade, comentou o cardeal, lembrando que o documento sobre a fraternidade humana não é um mapa, mas um compromisso diário de trabalhar juntos para o bem comum e contribuir para curar o nosso mundo frágil. Afinal, acrescentou, a fraternidade não pode, por definição, ser exclusiva, confinada ao meu grupo ou comunidade, mas deve incluir todos. Pode ser, portanto, a dinâmica pela qual superamos as diferenças e construímos pontes de convivência, tá? Então vejam só, as bases religiosas estão lançadas, certo? As bases econômicas estão lançadas, as bases na questão da saúde estão lançadas. Vocês viram a capacidade dos governos em controlar os cidadãos. Não preciso falar muito sobre o assunto. Vocês sabem muito bem o porquê. Então vocês entendem bem sobre o que eu estou falando. O controle é muito grande. Eles têm condições de controlar tudo. E nós estamos vendo isso aumentando a cada dia, com o advento de novas tecnologias que estão inundando a vida das pessoas, tá? Essas bases foram lançadas. O que falta ainda? Nós temos uma base que ainda é um problema, mas que em breve será solucionada. Que é o quê? Para garantir que tudo isso seja cumprido, precisarão do quê? De um exército mundial. E pode apostar que não estamos longe disso, mas não estamos longe mesmo. Ainda mais com o que vem acontecendo na questão das guerras que ocorrem no mundo aí, nesses conflitos que estão ocorrendo, nós vamos ver sim o surgimento de uma força mundial, um exército mundial. E aí vai ser o que faltava para enaltecer aquele que virá aí e que vai ser um grande problema para nós, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.